Hoje de manhã eu publiquei um vídeo sobre a fake news propagada pelo Guilherme Fiuza, jornalista da Jovem Pan, que questionou uma foto publicada pelo jornal Estado de São Paulo, uma foto mostrando a praia no Rio de Janeiro, Ipanema, lotada no fim de semana, no domingo. Vocês aqui vieram e comentaram nesse vídeo aqui sobre um outro vídeo publicado ontem pelo Maurício Ricardo, e eu não tinha visto ainda. Eu fui assistir e eu quero fazer algumas considerações sobre esse assunto aqui, sobre o vídeo do Maurício Ricardo, sobre uma publicação feita por uma outra jornalista, que é a Tatiana Vasconcelos, que é âncora do programa Estúdio CBN, e também sobre a queda do PIB no Brasil, que oficialmente agora o Brasil está em recessão. Então a gente vai analisar esses pontos, só que antes disso quero fazer um agradecimento para vocês aqui, porque eu publiquei em junho desse ano o livro sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, e agora vai completar quase 3 meses com esse livro entre os mais vendidos da Amazon Brasil. Ou seja, ele está agora, nesse momento, na 4ª posição na categoria política e na 4ª posição em ideologias políticas. E o livro fica oscilando ali entre 2ª posição, primeira, às vezes 3ª, ou seja, são 3 meses com esse livro aqui, vendendo muito bem, e é crucial, na verdade, para que a gente entenda, e o que eu falo todos nós, na verdade, porque isso é um processo coletivo, nós estamos aqui tentando entender isso, entender como o Bolsonaro chegou ao poder e o estrago que ele faz agora mesmo, na pandemia, Isso aqui é uma consequência de um discurso, de uma retórica, de um pensamento, de uma ideologia, ou seja, tudo nos traz até esse momento. Então, se você não conferiu ainda esse livro, vá lá na Amazon ou na loja da editora e confira o livro. Como você deve ter observado, no final dos vídeos eu tenho posto aqui vocês com os livros que receberam, tanto os livros impressos quanto os digitais. Então quem me mandou a foto e não apareceu aqui, pode me marcar de novo, tanto no Twitter quanto no Instagram, que às vezes eu não vi, porque é tanta gente enviando que às vezes eu não vi. Então me mande de novo. E me acompanhe também no Twitter e no Instagram. Então vamos ao tema desse vídeo agora, que é esse vídeo de ontem do Maurício Ricardo e também a publicação da Tatiana Vasconcelos, que estão relacionados, na verdade. Eu vou ler para vocês aqui a publicação dela no Twitter, que diz o seguinte: por que imagens de praias lotadas no fim de semana chocam mais do que imagens de transporte público lotado em dias de semana? Aglomeração para trabalhar pode, mas para relaxar e se divertir não pode? E essa pergunta, ela meio que desorientou as pessoas, Eu vi que muita gente entendeu, mas estava revoltada com os trabalhadores diariamente se expondo ao contágio, e outras pessoas pensaram que ela estava simplesmente dizendo, vamos para a praia, Então desorientou as pessoas, confundiu as pessoas, me confundiu, na verdade, eu de fato não entendi exatamente onde ela queria chegar, mas ontem o Maurício Ricardo publicou também um vídeo sobre esse tema, falando sobre a praia, sobre como essa foto da praia e a foto dos ônibus demonstrariam que a gente perdeu essa batalha, E ele fala ali que a guerra não está perdida porque a guerra não tem fim, essa guerra política é uma guerra eterna, Se a gente for pensar na história da humanidade aqui, desde os gregos, até antes disso, desde da Mesopotâmia, você tem disputas políticas e não tem fim. Isso não acaba, a história não acaba. A política só vai acabar quando não tiver mais humanos. Depois não tem mais disputa política. Mas de fato, o Maurício Ricardo tem toda a razão quando diz que a gente perdeu a batalha. E perdeu a batalha não foi agora, não. Não foi com a eleição do Bolsonaro, foi antes disso. A gente já vem perdendo batalhas. O Bolsonaro é um desfecho de uma série de conflitos que foram se dando e que a gente foi perdendo. Outra coisa que ele fala, com a qual eu também concordo, é sobre a aparente ineficácia de nós virmos aqui todos os dias comentar picuinhas políticas. Bolsonaro disse isso, Abraham Weintraub disse aquilo, Sarah Winter falou tal coisa, Damares falou outra merda. São vários pequenos escândalos que vão surgindo e que são intencionais. Na verdade, essa é a proposta deles, É o jogo político que eles fazem. É um jogo também desmobilizar as pessoas. A gente não sabe para onde olhar, a gente não sabe como reagir às coisas, a gente não sabe como confrontar as coisas. Mas, por outro lado, embora eu concorde com o Maurício Ricardo que a gente perdeu a batalha, a gente está agora lambendo as feridas aqui, a gente está tentando entender o que aconteceu. E isso é tão importante, na verdade, do que qualquer outra coisa. Porque, assim, compreender o que eles fizeram para vencer e compreender o que a gente fez para perder é um modo como a gente tem para se reorganizar e voltar a atuar de maneira eficaz. A gente não vai conseguir enfrentar o bolsonarismo, a gente não vai conseguir enfrentar o olavismo, a gente não vai conseguir enfrentar essas pessoas, a ascensão da extrema-direita, se a gente não entender, antes de tudo, o que eles fizeram, quais são as técnicas que eles utilizam, quais são os recursos discursivos, quais são as práticas deles, como eles operam nas redes sociais. Se a gente não fizer isso, a gente jamais vai conseguir recuperar o terreno perdido. E eu acho que esse é um elemento básico de estratégia mesmo, Entender como o seu adversário opera.
Se você não sabe quais são as armas que eles utilizam, quais são os equipamentos que eles possuem, quais são as forças aliadas deles, quais são as tropas que eles utilizam, se a gente não entende quais são as forças inimigas, como eles trabalham no campo de batalha, a gente jamais vai conseguir vencer. E essa é uma lição que a gente observa historicamente, né? Tem o livro Arte da Guerra, por exemplo, do Sun Tzu, e é isso. Se você não conhece o próprio inimigo, se você não sabe o que ele é capaz de fazer, você já perdeu a guerra. Você já perdeu tudo. Então, o que a gente faz aqui eu penso que são em dois níveis, na verdade. Um nível é da compreensão dos mecanismos, de como eles operam, como eu disse aqui. Isso é importantíssimo. O que está por trás do discurso deles? O que está por trás daquilo que eles fazem? Isso é revelar para vocês e para nós, como grupos de oposição, revelar a nós quais são as estratégias que eles utilizam, quais são as táticas deles também nessa batalha. E outra coisa que eu percebo também, que talvez seja igualmente importante, é o caráter de documento do que a gente faz, é documentar essa disputa. Por exemplo, o meu livro que eu lancei agora, como mencionei aqui no começo, o livro sobre Bolsonaro. Os artigos ali são documentos, são artigos que vão retratando etapa a etapa, passo a passo, o que eles foram fazendo. Então, de certo modo, é como a gente faz a história, é como a gente, no futuro, vamos poder olhar para trás e dizer que, olha, isso aqui foi o que aconteceu. A gente pode retraçar o percurso da tragédia. Eu já citei esse livro anteriormente e vou mencionar de novo, que se chama A Linguagem do Terceiro Reich, do Viktor Klemperer. Klemperer era um linguista judeu, casado com uma alemã, ariana, e ele, nesse livro aqui, o que ele faz é basicamente fazer isso. É criar um diário, é escrever um texto relatando o que ele via, relatando essas picuinhas, né, esses detalhes da linguagem utilizada pelo nazismo. Então, o que ele faz, naquela época, né, ele não podia publicar isso, porque senão ele seria morto, seria preso, o que ele fazia era publicar um diário. Ele vai lá, escrevia um diário, e falava, olha, eu vi isso, eu ouvi isso, tal palavra que os nazistas utilizam tem tal propósito educativo, pedagógico, tal propósito de manipulação, o modo como eles usam rádio, o modo como eles se comunicam. Pessoas que eu conhecia, que eram meus colegas de universidade e que de repente viraram fanáticos nazistas. Então ele vai relatando essas coisas. Se vocês leram o livro do George Orwell, 1984, no começo do livro você tem um personagem lá que está num cantinho do quarto dele escrevendo um diário, escrevendo as suas impressões sobre o mundo. Então ele estava num estado totalitário no qual o simples ato dele de sentar e pôr suas ideias, seus pensamentos no papel já era uma transgressão da ordem. Então você tinha aqui o Viktor Klemperer, que era basicamente isso, era um sujeito num estado totalitário, num cantinho dele da casa dele, escrevendo suas memórias, escrevendo suas impressões sobre o mundo. A gente tem a possibilidade ainda, felizmente, a gente tem a possibilidade de vir aqui a público falar essas coisas. De certo modo, isso aqui é um diário nosso, é um diário no qual a gente vem aqui compartilhar os absurdos que a gente vê e como registrar isso para as pessoas. E outra coisa que serve também isso é para nos unir também. Eu sinto que isso aqui indica, olha só, existem pessoas que estão questionando isso. Você faz parte disso também, eu faço parte disso também. Nós estamos aqui juntos olhando essa realidade, olhando esse mundo e se revoltando com isso. Então a gente faz parte de uma comunidade de pessoas que ainda conseguem olhar criticamente para esse governo. Porque pode chegar um momento, eu espero que isso jamais aconteça, mas pode chegar um momento no qual a gente não pode fazer isso. No qual a gente não vai poder vir mais aqui na câmera e falar com vocês, no qual a gente vai ter que fazer como Klemperer, ou como personagem do livro do Orwell, de sentar num cantinho e escrever nossas memórias, nossos registros, nossas impressões, nossos pensamentos, porque a gente não pode fazer mais publicamente isso. Então isso tem um fator de compreensão dos mecanismos, mas também tem um fator catártico, né, de expressão, de purificação da nossa indignação. Que a gente possa vir aqui e comentar uma frase absurda da Damares, do Bolsonaro, do Weintraub, do, sei lá, do Bernardo Kister, do Alan dos Santos, que a gente possa fazer isso ainda, é purificador pra gente. É um modo que a gente tem de se livrar disso, de compartilhar coletivamente a nossa revolta. Quando a gente pode fazer isso? Porque talvez chegue um momento no qual a gente não poderá fazer mais isso. Então não é em vão em nenhum desses dois sentidos. Porque aqui é um pensamento coletivo de estratégias conjuntas para poder reagir a esse momento. Cada um de nós, individualmente ou em grupos, reagindo a isso. E tem grupos reagindo, tem grupos se organizando, tem grupos que estão pensando isso, tem grupos políticos que estão se articulando, ou seja, não é algo individual. Você pode se sentir sozinho em casa aí. Eu não conheço ninguém, meus parentes são bolsonaristas, meus amigos são bolsonaristas, estou aqui isolado. Mas, no final das contas, a gente está, cada um do seu modo, trabalhando em conjunto para tentar sanear esse debate.
e, por outro lado, é purificador também, é libertador, que a gente possa vir aqui e nos revoltar publicamente também. Então tem esses dois sentidos. Só voltando aqui à pergunta proposta pela Tatiana, que tem a ver também um pouco com o tema do vídeo do Maurício Ricardo de ontem, né, sobre a praia versus ônibus lotado, o que eu percebo aqui é que a gente tem um falso dilema, na verdade, né? E essa era uma coisa que já surgiu no começo da pandemia. Você tinha um debate ali que foi apresentado que era economia versus vidas. Então você tinha um governo que achava que era importante preservar a economia, porque se a economia parasse, isso afetaria a vida das pessoas, e por outro lado um outro grupo dizendo que era importante preservar as vidas, porque sem as vidas não há economia. Não existe economia sem seres humanos. Se todos estiverem mortos, não tem trocas. São as pessoas que compõem a economia. Então era uma falsa dicotomia, era um falso dilema, porque sem as pessoas, se as pessoas morressem, não teria mercado, não teria economia, não teria compra, não teria consumidor. Então, quando a gente defendia principalmente a vida das pessoas, tinha a ver com isso. E as previsões eram catastróficas inicialmente. E de fato, se não houvesse nenhum tipo de contenção, nenhum tipo de medida de combate a isso, certamente ultrapassaria a casa de 1 milhão de mortos. No Brasil agora você tem 122 mil mortos nesse momento, e isso foi decorrente de uma estratégia de combate ao coronavírus que foi totalmente capenga, foi desigual. Cidades fecharam, estados fecharam, outros não fecharam, alguns comércios fecharam, outros não fecharam, ou seja, foi uma bagunça, foi um caos. Então esse dilema entre economia e vidas era uma falsidade, era uma mentira propagada para as pessoas, como se fosse possível separar uma coisa da outra. E aí hoje sai a notícia de que o PIB brasileiro encolheu 9,7% nesse segundo trimestre. Como já houve contração no primeiro trimestre, agora oficialmente o Brasil está em recessão. E isso seria inevitável. Isso seria inevitável no Brasil, nos Estados Unidos, aqui na Espanha, no Reino Unido, em todos os países que tiveram a pandemia, né, foram afetados por isso, afetados por isolamento social, afetado pelo fechamento da economia. Isso seria inevitável. Nós sabíamos disso, não era novidade. A diferença foi que alguns países optaram por fechar a economia, como eles dizem aqui na Espanha, deixar a economia em hibernação, ou seja, para tudo. As pessoas vão entrar agora em auxílio-desemprego. Cada país lidou de um modo com isso. Para tudo e a gente vai esperar passar o pior. Porque a preocupação era justamente com as mortes. Muitos países aqui tiveram dezenas de milhares de mortos. Então, se não houvesse esse isolamento social, isso continuaria escalando até um ponto, né? Obviamente tem um ponto crítico ali que é o pico e depois começaria a cair. Só que nesse período aqui seriam milhares e milhares e milhares de mortos. Então, muitos países optaram por o seguinte: a gente espera e depois retorna. Começar a aumentar os casos de novo, a gente fecha de novo ou tenta algum outro tipo de medida para conter a curva de contágio. Foi o que a maior parte dos governantes sérios do planeta fizeram. Sinceramente, se você observar aqui os países europeus, a Nova Zelândia, por exemplo, né, foi o país que melhor lidou com isso, a Austrália, a China, países do Sudeste Asiático. Ou seja, a gente viu vários momentos ali, vários exemplos de países que realmente conseguiram, de um modo ou de outro, não controlar, porque não tem como controlar, né, já está fora de controle o negócio, mas minimizar um pouco os estragos para vidas humanas. E aqui eu repito, sem seres humanos, com pessoas mortas, não há economia. Morto não faz compra, morto não trabalha, morto não vai ao McDonald's. Então eu repito aqui, era um falso dilema. A economia dependia das pessoas estarem vivas. E outra coisa também, pense numa situação assim, 600 mil mortos. Pense nessa situação. Imagine o impacto que isso não tem na vida das pessoas, no geral. No sistema de saúde, nos familiares que estão de luto, amigos que estão sofrendo. Imagina como isso não vai causar um colapso social. Pense num país que tenha 100 milhões de habitantes com 1 milhão de mortos. Imagine o impacto que isso não causa na tessitura social desse país. São milhões e milhões de pessoas enlutadas, milhões de pessoas que estão sofrendo. Vocês realmente acham que isso não teria impacto social e econômico e político também? Então as coisas estão vinculadas, isso não tem como descolar uma coisa da outra. E certamente o impacto agora dessa recessão, que vai afetar muitos países, países que lidaram bem com isso, países que lidaram mal com isso, também terá consequências sociais, econômicas, políticas. É inevitável pensar, por exemplo, em certos países, como o Reino Unido, por exemplo. Eu vi uma reportagem ontem dizendo que, numa última pesquisa feita aí de aprovação popular dos políticos, que o partido do Labour, né, o Partido Trabalhista, aumentou a aprovação popular, porque quem está no poder agora são os conservadores, são os Tories. Então, assim, quem está no governo agora, agindo bem ou mal em relação à pandemia, as pessoas vão ficar indignadas, porque terão inúmeras consequências negativas das decisões desses políticos. Então o partido de oposição está crescendo. Aqui, na Espanha, o partido que está no poder agora é o partido de esquerda, o PSOE, numa coligação com o Podemos e outros partidos menores de esquerda.
Quem está no poder agora está perdendo a aprovação popular e quem está crescendo é a oposição, é o PP, Partido Conservador. Isso a gente vai ver em vários outros locais, independentemente de quem estiver no poder, se é de esquerda ou de direita. Porque todo mundo cometeu erros. Alguns cometeram muitos acertos, mas muitos cometeram erros também. Então é inevitável que a gente veja, de fato, um abalo nas estruturas políticas. O Bolsonaro agora cresceu em popularidade, agora ele resolveu cortar o auxílio emergencial de 600 para 300 reais. Isso vai impactar também na popularidade dele. Isso vai impactar no modo como a população enxerga o Bolsonaro. E quando acabar o auxílio, também vai ter repercussões isso. E a crise econômica que vai seguir, e será inevitável isso, gente, isso também vai impactar numa eventual reeleição do Bolsonaro, por exemplo. O Trump está sentindo isso também. Ou seja, muitas batalhas já foram perdidas no nosso campo, mas a guerra não acabou, porque a guerra nunca acaba, como disse Maurício Ricardo. A gente não tem como prever as consequências disso. A gente não tem como prever o que vai se dar daqui 1, 2, 3, 10 anos. Mas certamente esse período aqui da pandemia, gente, vai entrar para os livros de história. Vi um artigo aqui no The Guardian dizendo que daqui 100 anos as pessoas vão estar estudando o que aconteceu em 2020. A gente faz parte da história. E a gente não tem como imaginar quais serão as consequências disso. Muita coisa vai mudar no mundo. Algumas coisas vão mudar para pior, em alguns países, em algumas regiões, e algumas coisas podem mudar para melhor também. Então, o que a gente faz aqui, eu repito, é compreender o que está acontecendo, tentar entender pelo menos, né, fazer esse esforço de compreensão e registrar. Isso aqui são registros históricos nossos. Somos nós aqui, indivíduos que vivem nesse mundo de hoje, nessa situação agora inesperada, nessa situação caótica, e nós estamos registrando o nosso dia a dia aqui. São documentos para nós, para expurgar da gente certos sentimentos, certas emoções, certas inquietações, mas também são documentos para o futuro. Então, só para concluir esse vídeo aqui, o que nos revolta não é necessariamente ou exatamente a foto da praia lotada. O que nos revoltou é essa falsa simetria entre economia e vidas humanas. Não há como separar uma coisa da outra. No mundo que a gente vive agora, mortos vão impactar na economia. E se houvesse tido um esforço real de combate ao coronavírus no Brasil, para poupar essas vidas, certamente nesse momento agora não haveria 100 mil mortos no Brasil. Mais de 100 mil mortos, né? 122 mil mortos. São muitas pessoas que não precisavam ter sido deixadas para trás e que foram deixadas. E certamente muitos políticos vão pagar o preço por isso. Eu espero, pelo menos. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui. Se vocês viram o vídeo do Maurício Ricardo de ontem, se não viram, assistam, porque é interessante também. Tem certas reflexões ali que a gente pode utilizar aqui para entender como a gente procede, né? O que a gente faz aqui no dia a dia. Que é esse esforço de compreensão e de registro. Estamos registrando a nossa vida aqui. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, assine o canal, se torne membro do canal também para dar um apoio aqui. Confira o meu livro sobre o Bolsonaro. Como eu disse, está quase 3 meses nos mais vendidos da Amazon. Muito obrigado a todos vocês que conferiram, que leram, que deixaram seus comentários. São 1.200 comentários na Amazon lá. Muito obrigado mesmo. Confira meu livro na pré-venda sobre o Jesus histórico, o Rei dos Judeus. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.